Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1036. Eu sou Paulo Miziara, meu cabelo está ruim, e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, olha ele aí, ou mudou a cor aqui dos dizeres aqui do YouTube. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial. O Monstro me mandou as mensagens do dia 3 e eu não li. Eu avisei que tinha as mensagens e acabei não lendo, olha só que coisa. Perdi completamente aqui a ordem do programa na aula passada. Iris Sene, boa noite para todos. Obrigado, Iris, para você também. Deus te abençoe. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos. As aulas estão ótimas. Parabéns também para a pessoa que escolhe as músicas nos intervalos. Olha, Cristina, na boa, sou eu que escolho, viu? Ai, muito obrigado, agradeço muito. Eu gosto muito de música, muito, muito. E eu fico muito preocupado de colocar música legal no programa. Muito preocupado. Eu acho que a música ela é a ponta para a graça de Deus fazer a obra no coração da gente. Eu acho que a música nos prepara para ouvir a palavra de Deus e nos abre o coração para nos colocar. Eu gosto muito, muito de música, gosto demais de música. Eu acho que a música ela é um elemento importante na evangelização. Eu não vejo a música como uma manipulação dos sentimentos das pessoas, de forma alguma. Eu acho que a música ela é realmente um instrumento de evangelização, assim como o ensino, assim como a formação. Né? Você saber ensinar, você saber falar, você saber se comunicar, isso tudo é importante demais na obra de evangelização. Deixa eu ver aqui. O São Paulo aos Romanos fala assim, capítulo 10, versículos de 14 e 15. O evangelho é anunciado por toda parte. Porém, como invocarão aquele em que não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Então, como é que a fé, que é essa virtude teologal que chega até nós através do batismo, vai ser comunicada aos outros? Se não pela pregação, se não pelo ensino, se não pela formação e pelo exemplo. Então, a formação ela tem que ser pensada como São Paulo está propondo, como São Paulo está questionando. A pregação ela não pode ser feita, a formação, o estudo, a catequese, ela não pode ser feita de uma maneira automática, de uma maneira humana. Ela tem que ser vivida do fundo do coração, no fundo do coração, pelo poder do Espírito Santo e usando os recursos que o Espírito Santo nos dá. E um desses recursos que o Espírito Santo nos dá para ensinar é a música. Então, eu procuro sempre colocar nos programas as músicas adequadas para cada programa. Eu fico muito preocupado com isso e eu agradeço demais o seu retorno, porque eu acho que a música ela é essencial no processo de evangelização. Essencial. Assim como ensinar, a música ela é aquela arma que desarma o nosso coração. Uma vez eu fui fazer um encontro, o primeiro encontro que eu fiz depois que meu pai morreu. E eu estava muito reticente com as coisas de Deus, eu estava muito machucado, eu estava muito triste, eu tinha perdido o chão da minha vida quando meu pai morreu. E eu não vivia mais dentro da igreja, eu tinha me afastado da igreja.
E por tudo que nós já estamos estudando, até então eu não tinha perspectiva de que todo esse afastamento que eu tinha em relação à igreja não era só algo meu. Era, além de ser algo meu, foi algo que foi estabelecido na minha vida por esses meios todos que nos afastam de Deus. Eu tenho a minha responsabilidade, mas também fui influenciado por todo esse sistema de anticristo, de anti-Deus e de anti-igreja. Desde a universidade, desde a escola, existe um sistema que quer nos afastar de Deus e da igreja. Um sistema que ele é, para quem está em Deus e se deixa iluminar pelo Espírito Santo, extremamente visível. Há uma máquina de destruição de cristianismo em ação há muito tempo. Falei para vocês na aula de ontem, de quarta-feira, desses 500 anos, né? Dessa estrutura que foi sendo montado contra Deus. Então, nós todos caímos debaixo dessa estrutura, uns mais e outros menos. Então, um dos meus afastamentos, o meu afastamento da igreja, também foi por causa disso. Não foi só por causa disso. Eu tenho a minha responsabilidade em relação a isso, mas há uma influência desse sistema anticristo nessas decisões péssimas que a gente toma. Então, quando eu voltei para Deus por causa da dor, interessante isso, né? A gente volta por causa da dor. Quando eu voltei para Deus, eu fui fazer um encontro e eu realmente não gostei do encontro. Mas a música nesse encontro me tocou profundamente. A música nesse encontro me tocou profundamente. E essa música permitiu que eu me abrisse à ação do Espírito Santo e na missa final desse encontro eu me rendi a Deus a partir da música. Por isso que eu tenho muito carinho para com a música, viu, Cristina Hanagusko? Muito carinho. E ela termina a mensagem dela falando assim: quem canta reza duas vezes. Por favor, conserve nosso Kairós com o nosso querido professor dentista. Olha, Cristina, eu gostaria muito de garantir isso, mas não depende só de mim. Felizmente ou infelizmente, não depende só de mim. Então, nós precisamos rezar para que a providência de Deus continue agindo, para que eu possa continuar aqui, para que possa continuar tendo o Kairós. Mais do que ninguém, eu sou interessado nisso, mas eu não tenho como garantir. Eu só posso rezar e confiar na providência de Deus. Cícera Cardoso, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Cícera. Celinha Sliacas. Boa noite, doutor Paulo. Muito feliz pelos seus ensinos. Estou muito feliz de estar aprendendo cada dia uma nova lição. Eu também, Celinha, eu também. Cada dia que eu ensino, eu aprendo. Porque a melhor forma de aprender é ensinar. E depois pôr em prática, tá bom? Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. Obrigado, Marlene, sempre lembrando dessa verdade. A Celinha manda uma mãozinha em oração, agradeço. Então é isso, gente. Estamos estudando a virtude teologal da fé. Vimos ontem essa estrutura contra a fé. E vimos que no Catecismo da Igreja Católica, o discípulo de Cristo, no número 1816, o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Por isso que eu fiz esse estudo com vocês ontem, para que a gente perceba as grandes dificuldades que afrontam essa nossa obrigação de viver na fé, de difundir a fé, de ensinar a fé. Mas nós não podemos ter medo. A partir do momento que a gente começa a enxergar como é que funciona essa máquina de destruição do cristianismo, eu não posso ter medo. Eu estou ensinando isso e aprendendo também para que a gente possa enxergar isso e em Cristo, no poder de Cristo, na força de Cristo, vencer todas essas barreiras. Por isso que a gente ensina. A aula de ontem, que a gente fez um apanhado daqueles 500 anos, desses últimos 500 anos, em que foi sendo montado uma estrutura de mundo anticristão, e nós estamos estabelecidos nesse mundo anticristão.
Nós precisamos entender isso para saber como combater isso. Porque foi formada uma estrutura, desde a mais tenra idade das nossas crianças, elas não aprendem mais o catecismo, não aprendem mais o que é ser de Deus, aprendem a viver no mundo. A grande maioria dos nossos jovens, salvos raríssimas exceções, desde a mais tenra idade, aprendem a viver debaixo do sistema desse mundo, debaixo do sistema do anticristo. Você percebe? Então, é difícil, são poucas as escolas cristãs que realmente dão aula de cristianismo. Isso é muito triste, porque esse sistema aonde o Estado se tornou onipresente, ele é avassalador, ele é global. E essa estrutura avassaladora e global, ela não é infinita. Ela tem suas falhas porque ela foi construída não sobre a rocha de Cristo, ela foi construída debaixo do orgulho do demônio. Então nós não precisamos ter medo disso. Nós precisamos reconhecer esse sistema terrível e nos voltar para Cristo. E em Cristo, no poder de Cristo, reconstruir uma sociedade nova a partir dos nossos. Então nós, como pais, precisamos trabalhar nas nossas escolas, nas escolas onde os nossos filhos estão estudando, para que os nossos filhos possam ser formados não mais debaixo de um império, de um universo anticristão, mas formados debaixo do amor de Deus. Do amor de Deus. Veja, uma pessoa, nós todos fomos batizados. E o nosso batismo é uma realidade sobrenatural. No batismo, nós recebemos um organismo sobrenatural, nós nascemos de novo. Só que isso precisa ser aprendido, isso precisa ser desenvolvido. E este mundo anticristão não permite que a gente desenvolva as graças que nós recebemos no nosso batismo, no nosso crisma, na Eucaristia, sabe? Na confissão. Esse sistema que cerca a humanidade hoje, que se impôs sobre a humanidade hoje, a partir da Europa, e agora no mundo inteiro praticamente, é um sistema que precisa ser vencido. Vencido por Cristo. Então eu preciso entender como isso funciona, para eu entender como em Cristo nós vamos recuperar o mundo cristão. Veja, a Europa, ela estabeleceu para si e para o mundo ocidental um ambiente onde a religião e Deus são indiferentes. Só que isso não pode existir. E não tem como isso existir muito tempo. Não há como uma sociedade viver longe da verdade. A ação de Deus no mundo, não tem como. Por mais que a Europa tenha construído esse sistema, nesses últimos 500 anos, que vai desde Lutero até o pós-marxismo, que já não é mais nem Marx, já são os ideólogos e os filósofos neomarxistas que promovem hoje a ideologia de gênero, que promovem hoje um monte de absurdos anti-humanos e anticristãos, eles não são onipotentes. Eles passam para a gente a impressão de serem. É a mesma coisa que um judeu via no Império Romano. O judeu é o povo de Deus. E o Império Romano dominava Israel e dominava toda aquela região. Então, quem era judeu naquela época olhava para aquele império pagão que dominava Israel e falava, como é que pode isso? Como é que isso pode acontecer? Da onde essa gente tem tanto poder? Só que esse poder ele é limitado, uma hora cai. Você percebe? Roma não durou para sempre. O Império Egípcio do faraó não durou para sempre. A Mesopotâmia, os impérios mesopotâmicos, antes do Império do Egito, também não duraram para sempre. A Assíria, um outro império, não durou para sempre. Sabe, todos os impérios do Antigo Testamento caíram. Sabe, Jesus nasceu debaixo do Império Romano. Jesus, judeu, nasceu debaixo do Império Romano.
e o Império Romano caiu. Então, esses impérios atuais hoje, estabelecidos, construídos contra o cristianismo, vão cair. Não tem como, não tem sustento. Eles aparecem e parecem ser indestrutíveis. E eles são violentos, eles são agressivos. Então a Europa construiu um império anti-Deus, conceitos de sociedade anti-Deus, mas isso é inviável. Eu não sei se você sabe hoje, a Europa está sendo... há na Europa hoje a chegada de uma quantidade de muçulmanos que é imensa. Esses muçulmanos, eles não aceitam uma sociedade sem Deus. Então, esses muçulmanos, eles querem, de certa forma, dominar a sociedade europeia e impor à sociedade europeia que não acredita mais em Deus, o Deus que eles acreditam. Então, querendo ou não, a Europa está sendo contestada nessa visão da não existência de Deus, nessa visão desse ateísmo prático. Querendo ou não, a Europa vai ser questionada. Existe ou não existe? Se Deus existe, não se pode construir uma sociedade sem Deus. Só que isso causa dor, causa guerras, causa destruição, não precisava nada disso. Se a Europa, que foi o berço do cristianismo, se mantivesse no cristianismo, esses muçulmanos que teriam ido para a Europa, de certa forma, seriam também evangelizados, na medida do possível, porque foi assim que aconteceu com Roma. Roma caiu, quando Roma caiu, Roma já era cristã, e os bárbaros que invadiram Roma acabaram sendo evangelizados, porque quem estava agora diante do Império Romano não era mais o paganismo, era o cristianismo. Então, os monges beneditinos resguardaram a fé nos seus mosteiros, enquanto a Europa estava sendo dominada e destruída pelos vândalos, pelos bárbaros. Após esse primeiro ataque, a Europa começou a reevangelizar esses povos, ou a evangelizar esses povos que invadiam a Europa, porque a Europa era cristã. Hoje a Europa não é mais cristã. Então a Europa está sendo invadida por outros povos, que têm uma outra mentalidade sobre Deus, que têm outra perspectiva sobre Deus, só que agora a Europa não é capaz de evangelizar essas massas de imigrantes que chegam na Europa. Então, a própria petulância de uma sociedade erigida, criada, construída sem Deus, já está sendo atacada por outras religiões, que não aceitam a possibilidade da não existência de um Deus. Você percebe? Então, veja, não tem como você construir uma sociedade sem Deus. Mais tarde, essa sociedade, de alguma forma, vai ser questionada, de alguma forma, essa sociedade construída sem Deus vai ser implodida. Porque não é viável, porque é Deus quem sustenta o ser humano. Não é o ser humano que criou Deus, como os europeus pensaram e ensinaram o resto do Ocidente. Veja, por isso que eu falei de Paris. Foi a partir da França que todas essas ideias iluministas foram sendo espalhadas por toda a Europa e pelas Américas. Então, aquela Torre Eiffel, que é o símbolo de uma sociedade anticristã, perseguidora dos cristãos, violenta. Também nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade representa a mesma coisa que, infelizmente, a Torre Eiffel representa. Só que isso não dura para sempre. Isso não dura para sempre. O anseio do ser humano é encontrar Deus. Na Rússia, na União Soviética, o marxismo arrasou com o catolicismo, destruiu, matou milhares e milhares e milhares e sufocou o ensino de religião. Quando a Rússia, a União Soviética, caiu o muro de Berlim, que quebrou, que essa potência marxista, materialista, ruiu, quando eles foram encontrar, quando eles foram ver, numa série de pequenos países que formavam a União Soviética, escondido,
a semente do catolicismo estava lá. Por mais opressão que eles pudessem ter colocado, por mais ódio, por mais perseguição, por mais morte, por mais violência, não se destrói a semente do cristianismo que Cristo plantou. Os impérios vão caindo. E não tem como a sociedade um dia vai estar totalmente estabelecida em Cristo. É isso que nós precisamos compreender e é para isso que nós precisamos trabalhar. É por isso que a gente tem que evangelizar contra tudo e contra todos. Nós seremos perseguidos? Seremos. É o que o catecismo fala. Veja, tudo que eu estou falando para vocês é baseado nisso aqui, baseado no catecismo. Veja, todos devem, continua o 1816, todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens, segui-lo no caminho da cruz. Então, por isso que eu expliquei para vocês as dificuldades que nós estamos enfrentando numa sociedade que foi construída sem Deus. Nós seremos perseguidos. Ou você acha que até quando nós teremos a internet aberta para a gente evangelizar, para a gente levar Jesus Cristo? Até quando nós teremos a possibilidade de falar de Cristo abertamente? Veja, na África, se você falar em alguns países, se você falar de Jesus Cristo, da Bíblia e da Igreja Católica, você é morto. Você não pode evangelizar. Na Ásia, a mesma coisa. Lá naquelas regiões lá dos árabes, é a mesma coisa. Se eles te pegarem com uma Bíblia na mão, você é morto. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, gente. Então, não tem como nós não enfrentarmos essa realidade de mundo avesso ao cristianismo. É necessário, e Deus nos dá força para isso. Por isso que nós estudamos os dons do Espírito Santo. Deus não conta com a nossa força. Deus conta com o nosso amor, com a nossa adesão a Cristo. É Cristo quem vai nos fortalecer para enfrentar este mundo terrível. Mas nós vamos enfrentar esse mundo terrível na certeza da vitória de Cristo sobre esse mundo terrível. Talvez eu e você não vejamos a vitória de Cristo sobre esse mundo terrível. Talvez os nossos filhos venham ver, talvez os nossos netos venham ver, mas que a vitória de Cristo vai acontecer sobre esse mundo ateu, materialista, vai com certeza. Como foi o tempo inteiro. É assim a história da humanidade. Deus prevalece. As coisas de Deus prevalecem. Agora, cabe a nós, movidos pelo amor a Cristo, movidos debaixo do poder do Espírito Santo, da graça que me santifica, da luz que ilumina a minha inteligência, da força que ilumina a minha vontade. Como é que eu vou me manter firme nessa realidade de luta pelo cristianismo? Pela força de Deus. Deus sabe que nós somos pequenos e frágeis. Por isso que eu insisti tanto no estudo das virtudes humanas e, dentre elas, a humildade. Deus sabe que nós temos medo, Deus sabe que nós nos preocupamos, Deus sabe que nós nos assustamos, Deus sabe que a nossa força é pequenininha, Deus sabe disso. Por isso que Jesus veio para o mundo e por isso que Jesus venceu o demônio e derramou sobre nós o poder do Espírito Santo, porque agora a força de Cristo está em nós. Não é só Cristo, é o poder de Cristo que vem pelo Espírito Santo e que vem pelo próprio Cristo, que está em nós. E nada e nem ninguém pode com esse poder de Cristo que está dentro de nós. O Espírito Santo moveu Jesus como homem. Quando você pega lá no Evangelho de São Lucas, será que a gente encontra aqui a tempo, Lucas 4, em que Jesus fala... ele entra na sinagoga para rezar, e ele pega a palavra e lê a palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui, Lucas 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó, que coisa mais linda. Jesus em Nazaré. Dirigiu-se a Nazaré. Jesus já estava na sua vida pública. Aqui Jesus já tinha passado pelo deserto, já estava cheio do Espírito Santo. Então Jesus agora está, como homem, Deus que se faz homem, ele é movido pelo Espírito Santo.
E ele chega em Nazaré, na sua terra, na sua cidade. Em Nazaré, o versículo 16 seguinte diz assim, capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro naquela época não era que nem um livro, eram rolos. E nesses rolos você desenrolava e lia o que os profetas escreviam, né? Tinha escrito. O profeta Isaías estava lá. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito, Isaías 61, versículo 1 e seguintes. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus, aos seus amigos, parentes e conhecidos de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ou seja, Jesus é um ungido de Deus. No ungido de Deus ninguém toca. O poder de Deus se manifesta nessa sua unção. Veja, o ungido de Deus. Os sacerdotes são ungidos de Deus. Cristo é o grande ungido de Deus. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Ungiu. Ele está movido pelo Espírito Santo. Ele vive pelo poder do Espírito Santo como homem. Ele, como Deus, é pleno do Espírito Santo. Mas ele, como homem, ungiu-se desse poder, recebeu do Espírito Santo essa força para poder fazer o que ele tinha que fazer. Ninguém pode tocar em Cristo. Ninguém é capaz de vencer o poder que ele recebeu pelo Espírito Santo. Ninguém poderia tocar em Cristo e vencer Cristo pelo que Cristo é. E Cristo, como homem, está ungido desse poder. Cristo só foi para a cruz porque ele se entregou. Porque ele se colocou nas mãos dos seus algozes. Porque senão, poder nenhum desse mundo colocava Jesus na cruz. Jesus foi na cruz porque ele quis. Ele foi para fazer aquilo que só ele podia fazer, vencer o demônio na cruz. Mas poder nenhum teria capacidade de pregar Jesus na cruz, porque ele é ungido do Senhor. Ele tem o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele derrama o poder de Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Nada nesse universo se equipara ao poder de Cristo, porque ele é o ungido de Deus. Como Deus e como homem. Deus é o poder absoluto, Deus é a força absoluta, Deus é a autoridade absoluta. Tudo isso vivido de forma plena, mas no amor. Deus é pura misericórdia, mas Deus é pura autoridade. Cristo é pura autoridade e pura misericórdia. Por isso que Deus é perfeito. Nós não conseguimos conceber algo assim. Quando nós temos algo de poder, muitas vezes nos tornamos prepotentes. Deus não. O poder de Deus é infinito, mas o amor em Deus também é infinito. Não há prepotência em Cristo, não há prepotência em Deus Pai, não há prepotência no Espírito Santo, mas há poder absoluto. Que coisa! E é isso que Jesus está falando. Percebe? É nele que eu me apoio, é nele que eu me fio. A fé, a virtude da fé é isso. A virtude da fé não é buscar algo etéreo, buscar algo mitológico. Nós estamos falando daquele que tem o poder e que é o poder e que exerce esse poder debaixo de um amor eterno, debaixo de uma justiça eterna, debaixo de uma misericórdia eterna, mas esse poder é indestrutível. E é esse poder que Deus nos dá. Por isso que Cristo foi para a cruz, para que esse poder que moveu Jesus como homem fosse dado a nós também.
É nesse poder que nós temos que ir contra este mundo. Esse mundo de trevas, esse mundo que ousou perseguir Cristo, desprezar Cristo e matar Cristo e matar os cristãos. Veja, não é o ódio, a resposta nunca vai ser o ódio, a resposta é o amor. Este mundo de trevas não vai ser vencido pelo ódio, não vai ser vencido pela violência, não vai ser vencido pela injustiça, vai ser vencido pelo poder do amor de Deus. O amor de Deus vai derrubar todas as barreiras e vem derrubando todas as barreiras desde quando Cristo subiu naquela cruz e morreu por mim e por você. Veja, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. A gente não imagina que a unção de Deus tenha esse poder que mantém o universo funcionando. Gente, é disso que nós estamos falando e é isso que a virtude da fé me garante. Sabe, o universo, ele não só foi criado por Deus, mas ele continua a existir, porque Deus mantém esse universo existindo, porque o universo passou a existir do nada. Foi do nada que Deus criou o universo. Porque antes do universo existir, não existia nada do universo. Nem as leis que regem o universo existiam antes do universo existir. As leis que regem o universo passaram a existir quando Deus quis que elas existissem. E aí depois o universo foi criado. E tudo isso é mantido por esse poder que está sobre Cristo e que é de Cristo. Quando ele fala, o Espírito me ungiu, o Espírito está sobre mim porque me ungiu. Ele está falando desse poder absoluto que Deus tem e que Deus é, e que mantém tudo isso funcionando. Bonito, né? Porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Qual boa nova? Exatamente isso. Deus é o Senhor. Não é o mal, não é a opressão, não é a opressão do demônio, não é o demônio, não são os poderosos, não são os aristocratas, não são as sociedades secretas, não são os endinheirados, não são os corruptos e os corrompedores, não são esses monstros que tomaram conta da humanidade. Não. De forma alguma. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Quem são os pobres e os contritos de coração? Os pobres são aqueles que, ao longo da vida, se deixaram tocar por Deus, porque perceberam que nenhum outro poder é capaz de realizar aquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Só Deus. Esse é o pobre. É aquele que não confia mais só em si, é aquele que não confia mais no sistema desse mundo, é aquele que não confia mais na força do dinheiro, na força das amizades, na força das sociedades secretas, na força de coisas que passam. Um exemplo de pobre, a Virgem Maria. Um exemplo de pobre, São José. Sabe, eles compreenderam que o poder só pode vir de Deus, a força só pode vir de Deus e não vem de outro lugar. Tolos são aqueles que acreditam que o dinheiro pode garantir a vida, que o poder pode garantir a vida, que as sociedades secretas podem garantir a vida, que os banqueiros podem garantir a vida. Os banqueiros vivem pelo dinheiro e pelo poder e acham que são invencíveis. Todos morreram. E qual foi o julgamento deles? Não sei. Eu não quero passar por esse julgamento como rico. Esse julgamento que todos nós passaremos um dia. Eu não quero ser um rico, de achar que tudo depende de mim, assim como esses iluminados da Revolução Francesa achavam. Assim como Lutero, infelizmente, achou. Assim como todos esses arquitetos dessa sociedade nova sem Deus achavam. Eu não quero.
achar que eu sou capaz de tudo. Não sou. Cristo é capaz de tudo. Eu, em Cristo, posso vencer. Eu, sem Cristo, não sou nada. Isso é ser pobre. Eu, pelo menos, preciso ir para esse julgamento que vai acontecer no dia da minha morte, com este coração de pobre. Eu não sei se eu vou estar perfeito, eu não sei se eu vou precisar ser purificado no purgatório, eu não sei. Eu vou lutar para não, mas pelo menos eu quero estar diante desse Cristo, como pobre, suplicando a cada dia da minha vida nesse mundo a sua ação sobre mim, porque eu reconheço que eu não sou capaz de nada. Eu reconheço o que Jesus falou na palavra dele: sem mim, nada podeis fazer. E eu não quero que este orgulho tremendo que hoje é derramado por esse sistema de mundo atinja o meu coração, domine o meu coração, engane a minha inteligência e faça isso com você também. Por isso que eu estou aqui para evangelizar. E eu peço que você me ajude a evangelizar, e eu peço que você abra espaços para evangelização na sua paróquia, na sua comunidade, aonde você vive, que nós precisamos levar isso para as pessoas não enxergam o quanto elas estão dominadas por esse sistema de mundo. Nem nós enxergávamos, talvez nós só vamos enxergar o quanto nós fomos dominados por esse orgulho terrível lá na frente. Quando este mundo ruir. E quando nós percebermos que colocamos muito da nossa confiança nas coisas que vão ruir. Então, está na hora de nós colocarmos a nossa confiança naquele que é perfeito, naquele que é o poder verdadeiro. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O próprio Cristo fala, me ungiu com esse poder, eu tenho esse poder, eu recebi esse poder como homem, e estou indo para o mundo não para dominar o mundo como esses homens e mulheres dominados por esse egoísmo satânico de achar que podem tudo, dominam. Os reis desse mundo dominam através da opressão, da corrupção, da mentira, da violência. Os reis desse mundo dominam porque se acham melhores do que nós, mas não são. O domínio de Cristo não é este domínio pecaminoso e brutal. É um domínio do amor, é o domínio do poder absoluto que me cura. Mas para isso eu preciso me reconhecer necessitado da cura de Cristo, da cura que Cristo traz. Por isso a virtude da humildade e por isso a virtude teologal da fé. Porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Veja, Jesus não vai aos pobres, que somos todos nós, que reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Ele não vem para dominar como os imperadores terríveis desse mundo, desses 500 anos que construíram uma sociedade sem Deus, e eles reinam nesse mundo como imperadores absolutos, causando violência, morte, destruição, opressão. Veja, não é um grupo que causa morte e opressão. É todo o rico. Rico nesse sentido. Não é rico financeiro. É rico de orgulho, de prepotência. É alguém que aceita este mundo do jeito que ele está. Do jeito que ele está e serve este mundo. Esse é o rico. Percebe? Cristo, que tem o poder absoluto, um poder infinito maior que qualquer um desses homens que dominam esse mundo, não exerce esse poder no ódio, na violência, na injustiça. Ele exerce no amor. Que coisa mais linda. Eu vim para trazer a boa nova aos pobres, evangelizar os pobres. Eu existo, eu sou poderoso, eu salvo, eu curo. Veja, o poder que Deus exerce, que é o poder absoluto, que poderia ser um poder absurdamente opressivo, não é opressivo, é amoroso, é curador, é transformador. E o poder que esse povo deste mundo exerce é o oposto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem como não escolher. Ou eu escolho este mundo, ou eu escolho a Cristo. Por isso que eu amo a Igreja Católica e por isso que eu amo esse tempo maravilhoso de Quaresma.
Porque esse tempo maravilhoso de Quaresma é a boa nova que é pregada. Qual boa nova? Cristo é o Salvador. Cristo venceu. Cristo vai vencer o mundo definitivamente um dia. Cristo já venceu esse mundo e Cristo está vencendo tudo que é mal dentro de mim. Tudo que me opõe a Deus, Cristo vence dentro de mim. Todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade, toda a prepotência, todo o medo, todo o complexo de inferioridade, todo o complexo de superioridade, todas as tristezas. É isso que Cristo faz, é um poder absoluto. Por isso eu confio na cura de Cristo. Por isso eu confio na transformação que Cristo realiza na minha vida. Quem me garante isso não é só a virtude da fé, é a virtude da esperança, que nós vamos começar a estudar brevemente. Percebe? Então, olha que trecho importantíssimo, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a seguintes. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova. Esse tempo de Quaresma é um tempo onde os meus ouvidos, se estiverem atentos, ouvirão de forma muito mais plena a pregação de Jesus. Essa verdade que o Evangelho de São Lucas está nos falando, a pregação da boa nova. Cristo vence. O meu coração vai estar muito mais aberto à virtude da fé, a aderir a essa vitória de Cristo. Por isso que eu amo demais o tempo de Quaresma, porque não é só uma purificação do corpo, é uma purificação do nosso ser. Porque, pela graça de Deus, nós que estamos em Cristo, nos abrimos mais a Cristo. E Cristo vai derramar, nesses tempos de Quaresma, graça sobre graça, para nos curar, nos transformar, nos refazer, nos ajustar. É isso que ele está falando, porque ele tem esse poder. Para sarar os contritos de coração. Um tempo maravilhoso de cura interior é o tempo da Quaresma. Que coisa linda, né? Por que é tão lindo? Porque nós olhamos para Cristo no tempo de Quaresma, nós olhamos para Cristo de uma forma muito mais profunda, muito mais eficaz. Nós olhamos o sofrimento de Cristo. Nós olhamos para a cruz de Cristo e a cruz de Cristo nos liberta. Por isso que o tempo de Quaresma ele é fantasticamente eficaz para a cura interior e para a santificação das nossas almas, porque nós nos voltamos para o maior sinal de amor de Deus por nós, que é a cruz de Cristo. 40 dias em que a gente se volta para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para o amor de Cristo, que se manifesta de forma claríssima na cruz, que salvou a humanidade. Quando nós permitirmos que o Espírito Santo, durante esses 40 dias, nos revele o poder de Deus que se manifesta na cruz, a vitória de Deus que se manifesta na cruz, o amor de Deus que se manifesta na cruz, nós somos profundamente curados, profundamente transformados, profundamente refeitos, porque é um poder inabalável. A única coisa que impede esse poder de agir em mim é a minha liberdade, é a minha indiferença. Por isso que se construiu uma sociedade sem Deus, para impedir que Cristo haja no seu coração. Porque o demônio odeia a Cristo e odeia a todos nós. O demônio não quer que você e eu sejamos purificados, preparados, refeitos e ajustados por Cristo. O demônio quer que a gente se lambuze no pecado e se destrua no pecado, porque ele odeia. O pecado é obra dele. O pecado veio para o mundo através do demônio. Quando Deus criou o mundo, não havia pecado. Agora, para vencer o pecado, eu preciso desta ação poderosa de Cristo. A cada dia, a cada instante, eu preciso mergulhar nesse Cristo e deixar que Cristo haja em mim. Por isso, esse tempo de Quaresma é tão eficaz,
é tão eficiente no sentido de santificação, no sentido de cura interior, no sentido de justificação. Porque nos voltamos para Cristo e Cristo na cruz. E depois, quando nós estivermos vivendo com Cristo na cruz nesses 40 dias, iremos celebrar a ressurreição desse Jesus. A vitória absoluta de Deus sobre todo o mal. Por isso, a importância infinita da quaresma. E a quaresma não chega, é celebrada através da Igreja Católica. Que tristeza que um monte de gente não tem mais a menor noção disso. Vamos continuar a leitura de São Lucas? Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Versículo 19. Para anunciar os cativos a redenção. Quem são os cativos? Nós que caímos no pecado. O pecado aprisiona a humanidade. E se não fosse Cristo, nós estávamos condenados eternamente a essa prisão. Veja, isso é basilar da nossa fé. A partir do momento em que nós permitimos que o pecado, tanto o original quanto o pessoal, entrou na nossa vida, que esses pecados entraram na nossa vida, nós perdemos a graça de Deus. Nós nos tornamos prisioneiros eternos do demônio. Nós entregamos a nossa liberdade de filhos de Deus nas mãos do inimigo de Deus. Sabe, se Jesus não tivesse morto naquela cruz e ressuscitado, nós todos seríamos escravos eternamente do demônio. Então, quando Jesus vira e fala, no versículo 19 do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, eu vim para anunciar aos cativos a redenção. Imagina você sabendo que você vai estar condenado à morte eterna e não tem saída. E Jesus te tira disso. Como eu amo a Igreja Católica. Para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vida. Veja, esses 500 anos de perseguição cristã e de estabelecimento de uma sociedade anticristã foi construído por cegos que se acham super iluminados. Todos eles, mas são cegos. Para esses também, Cristo veio. Cristo não veio só para nós que sofremos as consequências desses iluminados, entre aspas, que são absolutamente cegos. Cristo veio para eles também, da mesma forma que nós também somos cegos. Quando nós nos colocamos debaixo do orgulho, nós não enxergamos o pecado que nós cometemos. Nós não enxergamos as consequências dos pecados que nós cometemos. Nós não enxergamos as consequências dos males que fazemos. Nós não enxergamos o terrível jeito de ser de alguém que se afastou, mesmo que momentaneamente, de Deus. Então, nós todos somos cegos. Não são só esses iluminados que são cegos. Cristo veio para salvá-los também, porque Cristo ama a todos nós. Por isso que não cabe a mim julgar ninguém, por isso que não cabe a você julgar ninguém, por isso que o julgamento só pertence a Deus, porque só Deus pode ver o coração das pessoas. Sabe, esses grandes arquitetos dessa sociedade anticristã, ateia, materialista, que odeia a Deus e persegue os cristãos de morte, eles também estão cegos. Só Deus pode saber o que se passa nesse coração. Veja, teve vamos dar um exemplo, já falei dele para vocês muitas vezes, um cidadão no tempo, depois que Jesus ressuscitou, chamado Saulo
o Paulo, São Paulo. Antes de ser São Paulo, era Saulo. Saulo de Tarso, judeu ferrenho, não admitia a salvação e o reino que o Cristo trouxe. Saulo achava que a salvação e o reino de Deus seria estabelecido pelo esforço dos judeus em viver os mandamentos todos, os 600 e tantos itens da lei. Então, quando Saulo ficou sabendo que aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres, não obedeciam mais aquilo que os fariseus ensinavam, e Saulo era um fariseu, e os fariseus ensinavam, no fundo, que a salvação de Deus para os pecados da humanidade e que o reino de Deus só seria estabelecido nesse mundo pela força dos homens. E qual força? A obediência dos 600 e tantos itens que estavam na lei dos judeus. Então ele não se conformava com aqueles homens e mulheres que não obedeciam mais aquilo que os fariseus ensinavam, mas seguiam um tal de Cristo. Como que pode? Então, de agora em diante, nós nunca teremos mais o reino, porque uma multidão de judeus estão abandonando os ensinos. E a única forma do reino ser estabelecido, e como eles entendiam o reino, Israel acima dos outros povos. E naquele tempo de Saulo, Israel estava sob o domínio de Roma. Então, tudo na vida de Saulo, no orgulho que Saulo sentia sobre si mesmo e sobre a certeza do caminho que eles propunham como salvação, ia contra o cristianismo. Então, Saulo, do alto do seu orgulho, da sua prepotência, da sua falsa sabedoria, da sua memória iluminada, da sua inteligência iluminada, começou a perseguir os cristãos. E foi até Damasco, na Síria, para buscar os últimos cristãos que estavam fugindo da perseguição deles, com a carta branca de matar esses cristãos caso eles se recusassem a aceitar Cristo. Percebe? Saulo, um dos homens mais inteligentes e mais capazes que a humanidade conheceu, completamente cego pelo orgulho religioso, falsa visão religiosa. Cristo é infinitamente maior que os mandamentos. Os mandamentos são caminhos de salvação, caminhos de felicidade, caminhos de bem. Só que os judeus passaram a idolatrar as leis, muito mais do que adorar a Deus, muito mais do que esperar o perdão de Deus e a salvação que vem de Deus. Eles achavam, no orgulho absurdo, nessa cegueira absurda, que eles poderiam obter essa salvação com o comportamento deles, com a capacidade deles, sem Deus. Veja que coisa terrível, como o orgulho cega até o mais profundo homem religioso. Até que Saulo, teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ele estava indo para matar os cristãos e obrigar os cristãos a renegar este Cristo e voltarem a obedecer às leis como eles, fariseus, queriam que os cristãos, que os homens todos judeus, as mulheres judias, obedecessem. Porque só assim Israel seria a cabeça das nações. Isso para eles era o reino de Deus. Eles não estavam preocupados tanto com o pecado. Eles estavam muito mais preocupados em não estar escravos de Roma e serem eles os senhores do mundo. Olha, que cegueira. Como é que uma religião instituída por Deus pôde se perder tanto? Porque os seus líderes perderam o senso da fé e se deixaram levar pelo orgulho. O orgulho cega. Por isso que Jesus está falando aqui, nesse versículo 19, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. São Paulo, nessa hora, Saulo, estava completamente cego. Ele estava cego em relação
a verdade religiosa dos judeus, estava cego em relação a Cristo, estava cego em relação a Deus. E ele, Saulo, se achava o homem mais religioso de todos os judeus. Tanto é que quando Saulo tem uma experiência profunda com Cristo, porque Cristo se revela a Saulo no caminho de Damasco, e Saulo pergunta, Senhor, Senhor, Saulo reconhece em Cristo o Salvador, mas Saulo fica cego. Só depois que Saulo, a vista é restaurada, quando ele se coloca nas mãos dos cristãos. Por quê? Porque ele se achava a luz do mundo, e a única luz do mundo é Cristo. Os iluministas que promoveram a Revolução Francesa se acham, até hoje, a luz do mundo. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de nada. Nós somos a luz. Saulo caiu cego e quase morto quando teve uma experiência com Cristo. E aí ele compreendeu a insanidade que ele estava vivendo a partir do orgulho. Ele entendeu que o único meio de ser salvo não é o esforço humano. O esforço humano tem o seu papel, desde que Cristo seja o Senhor da vida da gente. Que coisa, né? Veja como a palavra de Deus é importante, como o estudo da virtude da fé é essencial para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. Quando é que esses homens que hoje comandam o mundo, esses novos imperadores, esses aristocratas, que em cada país, meia dúzia de famílias, mandam em tudo, dominam tudo, acham que são os poderosos, quando é que eles vão enxergar a verdade? Que eles não são nada, assim como nós. E que, assim como nós, eles também dependem de Deus para tudo. Será que eles vão enxergar isso só no último instante da vida deles? Será que no último instante da vida deles, eles vão se recusar a receber a misericórdia, o perdão e o senhorio de Jesus? Corre o risco. Né? Assim como na nossa vida, quando o orgulho toma conta. Por isso que nós precisamos aprender a viver aqui, debaixo da virtude da fé. Não podemos deixar para a última hora. Porque talvez, quando chegar na última hora, nós estejamos tão cegos, tão prepotentes, tão raivosos contra Deus, que quando Deus oferecer o perdão, a misericórdia, o amor e a salvação, até mesmo na última hora eu me recuso. O demônio fez isso. O demônio fez isso com Deus. E ele está instigando essa sociedade a fazer a mesma coisa. Então, quando é que esses homens poderosos, corruptos e terríveis vão se arrepender? Por isso que nós precisamos amar o próximo, gente. Não é destruir o próximo. Amar o próximo. A resposta está no amor. Amor de Deus, não amor humano. Nós precisamos interceder por esses homens, suplicar que eles acordem, assim como Saulo acordou e se transformou em Paulo, São Paulo, o maior apóstolo da igreja. Ele era perseguidor da igreja, ele odiava a igreja, ele odiava a Cristo, ele odiava os cristãos, e ele se torna, pelos méritos de Cristo, o maior evangelizador da igreja, o maior apóstolo da igreja, naqueles tempos deles. Percebe, gente? Então, aqui entra a ação que nós, pequenos, podemos fazer, evangelizar, como nós estamos evangelizando, e rezar, interceder. Porque Deus escuta as orações do pobre, desse pequeno, esse pobre que se reconhece pequeno, mesmo que tenha muito dinheiro. Deus escuta a oração do fraco, porque se reconhece fraco e reconhece a força de Deus. Então nós precisamos rezar. Rezar por essas pessoas que se acham donas do mundo e agem como tal e impõem ao mundo uma destruição absurda, uma violência absurda, uma corrupção absurda, uma injustiça absurda. Veja quantos casos de injustiças terríveis
que os juízes, que deveriam estar zelando pela boa lei, zelando pelas constituições dos países, avançam e destroem tudo isso para impor a sua vontade como uma vontade férrea e única, independente dos outros, independente das leis, independente do sistema democrático ou do sistema seja lá qual for. Até quando? Então cabe a gente evangelizar. A nossa luta é a evangelização, a nossa luta é a oração, a nossa luta é a adoração a Cristo. Percebe? Mas sem a virtude da fé, eu vou me tornar um desses. Sem a virtude da fé, eu vou me amedrontar diante desses. Sem a virtude da fé, eu vou me calar diante desses. Sem os dons de santificação, sem a minha entrega total a Cristo, eu vou esmorecer quando eu estiver diante da perseguição, como Cristo foi perseguido, assim como todos os santos e santas foram perseguidas por esse sistema de mundo, que hoje se manifesta desse jeito. No tempo de Cristo se manifestava de outro, mas é a mesma estrutura. É o mesmo mal agindo através da fraqueza humana. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos ser como Cristo, agir como Cristo, mas para isso é necessário o poder de Cristo. Sem a força do Espírito Santo a gente não consegue, a gente não suporta, a gente sucumbe diante das tentações, diante das perseguições, diante dos pecados, diante dos poderosos desse mundo. Como é que a gente vai falar não para esse mundo se eu não estiver mergulhado em Cristo? Falar não uma vez escondidinho em casa é fácil. Falar não perante o mundo não é tão fácil assim. Falar não para esse mundo quando o mundo se agiganta em cima de você, na sua turma, nos seus amigos que não aceitam Cristo, que querem viver na esbórnia, na farra, na bebedeira, nas orgias, e você fala não. E aí todo mundo ri da sua cara. Você é um trouxa, você é um bobo, só você vive assim. Olha, está todo mundo aproveitando a vida e você está aí. Todo mundo viajando, passeando, gastando dinheiro, com muito dinheiro, e você aí. Porque eu não quero entrar no sistema do mundo. Dói. Dói porque o ser humano, ele é uma criatura que precisa de outros seres humanos. Nós não somos isolados. Nós necessitamos dos outros. E quando os outros nos cancelam, nos deixam de lado, nos desprezam, nos ridicularizam, porque nós não somos e não queremos ser iguais. Só pelo poder de Jesus. Quando um dia, quem sabe, nós todos estivermos debaixo de uma perseguição contra a nossa religião aqui no Brasil, quando nós formos proibidos de entrar na igreja, de receber os sacramentos, de pregar a palavra, assim como acontece em outros lugares do mundo, como nós vamos reagir? Então, gente, Deus é por nós. Por isso que nós precisamos, desde agora, nos fortalecer no Cristo e levar a outras pessoas a fortaleza, o amor e a salvação que Jesus nos traz e continua trazendo através dos sacramentos da igreja. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.